Vamos agora dar início ao nosso assunto de funções inorgânicas. Nós já estudamos desde o início, recapitulando o que nós estudamos, nós descobrimos o que era matéria, como se forma, as menores partes que formam essa matéria, onde nós falamos dos átomos que formam ligações químicas, que formam substâncias químicas, e sobre as interações entre essas substâncias, quando nós falamos de uma forma microscópica. Hoje, nós vamos iniciar um assunto onde nós vamos agrupar essas substâncias, principalmente as substâncias inorgânicas, em funções. O que seria isso? É quando nós temos grupos de substâncias que têm propriedades químicas semelhantes. Então, as principais funções inorgânicas são ácidos, bases ou hidróxidos, sais e óxidos. As substâncias químicas podem ser agrupadas de acordo com suas propriedades, como eu já havia falado, o que é comum entre elas. Então, estas propriedades nós vamos chamar de propriedades funcionais, a propriedade daquele grupo de substâncias pertencentes à mesma função. Em função dessas propriedades, podemos agrupar as substâncias em grupos, aos quais chamaremos de funções inorgânicas. Para compreender os conceitos das funções, deveremos distinguir os fenômenos de ionização e dissociação. Vamos lá. Observe essa substância, HCl, conhecida como ácido clorídrico. E a gente coloca na presença da água, H2O. Então, o que vai ocorrer? Ele vai se ionizar, onde seu hidrogênio vai se acoplar à água, formando o cátion e formando o ânion Cl-. Então, vai ocorrer o que nós chamamos de ionização. O que é a ionização? É a quebra da ligação covalente devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes, com a formação de íons. Então, a gente percebe a diferença de eletronegatividade entre o cloro e o hidrogênio, certo? Então, quando for uma ligação covalente, ocorre ionização, ou seja, formam-se íons, cátions e ânions. Então, se a gente for colocar por escrito, numa equação química, nós temos aqui, hidrogênio, símbolo do hidrogênio, ligado ao cloro, reagindo, com a água. O que vai acontecer? Vai quebrar essa ligação covalente, esse hidrogênio vai se unir à água, vai ficar o H3O+, mais Cl-, o ânion cloreto. Então, antes nós tínhamos aqui, fazendo esse diagramazinho, essa representação, água mais HCl, o hidrogênio se acopla, se une aqui à molécula de água, formando o cátion mais o Cl-. Então, nós temos aqui o que seria uma ionização. A ionização ocorre em com alguns compostos moleculares, então a gente tem que observar bem essa diferença de eletronegatividade entre eles. Agora vamos ao NaCl, cloreto de sódio. A gente observa aqui na própria ilustração que nós temos um composto iônico, ou seja, quais são as características de um composto iônico? O composto iônico ocorre a transferência de elétrons e formação de íons que se agrupam, se aglomeram, formando, no caso, os retículos cristalinos, os aglomerados iônicos. Então, eles vão grudando ali um no outro a partir dessa atração entre os ânions e os cátions e vão se unindo ali. É como a gente lembra da pedra de sal, uma pedra de sal grosso, parece um cristal, então aglomerado iônico. Quando a gente coloca na água, o que vai acontecer? A gente vai dissociar. Os íons já existem, então vai ocorrer uma dissociação iônica. Em que consiste a dissociação? Apenas na separação dos íons que formam a substância. Eles já estão ali, mas vai ocorrer separação. Então, quando a gente coloca o sal dentro da água, que a gente dissolve o sal,
O que está ocorrendo ali é uma dissociação. A dissociação só vai ocorrer com os compostos iônicos e com os covalentes nós vamos ter a ionização, que no final, assim, no conceito geral, ambos vão ocorrer o quê? Separação de íons, onde vamos ter carga, no caso, positiva e negativa, onde nós vamos ter mobilidade dos íons. O que é a mobilidade? Eles vão se dissociar, vão se separar, ionizar e vão ficar livres na água. Quando as espécies químicas estão em solução aquosa, nem todas elas vão sofrer ionização ou dissociação. E a gente tem como saber a porcentagem das que sofrem a partir do grau de dissociação ou ionização, onde nós vamos ter aqui ó, o alfa, certo? Número de moléculas ionizadas, Ni, dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Então vamos a um exemplo. Adicionam-se 600 moléculas de ácido clorídrico à água. Sabendo-se que 540 moléculas estarão ionizadas, podemos afirmar que o grau de ionização dessa espécie química é. Então, foram adicionadas 600 moléculas e apenas 540 estarão ionizadas. Então, a gente vai pegar o número de moléculas ionizadas e dividir pelo número de moléculas que foram adicionadas. Então, 540 dividido por 600 dá 0,90. Para transformar em porcentagem, a gente multiplica por 100 e nós vamos ter que 90% das moléculas do HCl dissolveram-se, ou melhor, dissociaram-se. Ok? Então, 90%. Vamos a outro. Adicionam-se 500 moléculas de um certo eletrólito à água. O que seria um eletrólito, professora? Eletrólito são justamente essas substâncias que sofrem ionização, né, ou dissociação. O que é uma solução eletrolítica? É aquela onde tem íons pela solução, tem mobilidade de íons, ou seja, que conduzem eletricidade. Então, aqui já está dizendo que esse eletrólito ele tem um grau de ionização de 0,9. Quantas moléculas foram ionizadas? Então, tinha 500 moléculas, ele vai dar o grau de ionização ou dissociação. E quer saber o número de moléculas, então é só substituir. Ó. Tem aqui 0,9, substituo aqui. O número de moléculas nós não sabemos, que foram ionizadas. E o número de moléculas que foram adicionadas, nós temos 500. O que está dividindo passa multiplicando. Então, nós teremos que o número de moléculas ionizadas é 0,9 vezes 500. Ni vai ser igual a 450 moléculas que foram ali ionizadas, ok? Bem, e o nosso conteúdo vai estar na unidade 6, ok? Procurando a unidade 6. Aqui, para concluir essa primeira parte, a gente tem um conceito de ácido, base e sal, segundo a teoria de Arrhenius. Então, segundo Arrhenius, quando a gente pega uma substância ácida e coloca ela na água, nós vamos ter que, pelo menos, ela tem que ter um hidrogênio aqui no início, como eu estava falando. Na presença da água, vai liberar pelo menos um H+. Esse aqui indica que está em meio aquoso. As bases ou hidróxidos, ela tem a presença da hidroxila, que é o grupo das bases. Então, quando a gente tiver uma substância que tem na sua estrutura o OH, que é a hidroxila, e colocada em água, ela libera pelo menos um OH-, nós temos uma base ou um hidróxido. E no sal, nós temos que o sal é toda substância que em solução aquosa, ou seja, na presença da água, sofre dissociação, liberando pelo menos um H+, um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então, ou seja, não vai ter hidrogênio, H+, nem OH-. Como, por exemplo, aqui o NaCl, que sendo dissociado em meio aquoso, vai liberar Na+, e Cl-. Essas substâncias, elas quando dissociadas ou ionizadas, elas conduzem energia elétrica. Por sofrer dissociação, essas substâncias em meio aquoso vão apresentar
condutividade elétrica, ok? E aqui tem alguns exemplos destes. E agora, pessoal, vocês irão fazer a orientação de hoje de atividade, é que vocês façam os exercícios fundamentais da página 147, ok? Aqui, ó, 147, nós vamos relembrar o que seriam misturas, substâncias, ok? E além disso, fazer também aqui, ó, na 147 e 148, onde há a continuação. Então, a atividade vai ser do 1 ao 9, ok? Um grande abraço, até a próxima!